Ivan? Boa tarde. Eu pedi inicialmente que o senhor falasse seu nome completo. Ivan de Sá Pereira Júnior. O senhor vai ser ouvido em ação penal, movida pelo Ministério Público Federal contra Carlos Henrique Nogueira Herz e outros. Eu pergunto inicialmente se o senhor conhece pessoalmente os denunciados, tem grau de parentesco com algum deles ou amizade íntima. Eu conheço, pelo que eu me lembro aqui dos acusados, conheço o Márcio Magalhães e conheço Mariano Marcondes Ferraz. É parente ou amigo íntimo de algum deles? Não. Então, como testemunha, o senhor fica compromissado a dizer apenas a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena do crime de falso testemunho. Eu passo a palavra já à defesa do denunciado Márcio Magalhães. Boa tarde, senhor. Ivan, a primeira coisa que a defesa do senhor Márcio precisa esclarecer é como que o senhor conheceu o senhor Márcio. O Márcio, ele foi funcionário da Petrobras América e eu, durante os anos, entre 1999 e 2003, eu fui gerente comercial da Petrobras América e ele era um funcionário subordinado a mim. Perfeito. O senhor conheceu, manteve contato com o senhor Márcio depois, especificamente no período que se refere à denúncia, de 2012 a 2014? Durante o tempo em que ele estava aqui no Brasil, seja pela Trafigura, seja pela PetroChina, nós tivemos alguns encontros assim de trabalho, reuniões para ele apresentar a empresa. Perfeito. Eu vou lhe perguntar sobre as reuniões em seguida, mas antes eu só queria especificar qual que era a função que o senhor exercia no Brasil, então, durante esse período em que fez essas reuniões entre 2012 e 2014. Eu era gerente geral da Petrobras, responsável pela comercialização de produtos ou de petróleo. Eu não sei exatamente qual é o período, mas eu tive essas duas posições, gerente geral de produtos claros e gerente geral de petróleo. Perfeito. Nesse período que o senhor Márcio encontrou com o senhor ou teve reuniões com o senhor, isso normalmente acontecia na sede da Petrobras no Rio de Janeiro? Sim, normalmente sim. E ele se encontrava sempre... Desculpe, por favor. Eventualmente algum almoço de negócio, alguma coisa assim. Perfeito. O senhor, ele se encontrava apenas com o senhor ou isso incluía o seu time ou a sua equipe de trading? Sim, normalmente com a equipe. O senhor poderia mencionar quem fazia parte dessa equipe? Sim, eu vou ter dificuldade de me lembrar, mas os meus gerentes responsáveis pelos produtos, eu era responsável por áreas que tinha pelo menos três ou quatro gerentes subordinados a mim. Mas o senhor poderia citar o nome deles, por favor? Eu vou ter que puxar aqui da memória, eu não me lembro ao certo, mas da área de produtos claros, talvez o Antônio José Lima Neto. Na época, 2015, eu estava na área de petróleo, então talvez Fernando Colares, mas eu confesso que eu não tenho de cabeça essas reuniões, eu não consigo precisar quem estava presente. Perfeito. Só para ter certeza, porque isso pode interessar a defesa no futuro, se nós tivéssemos que consultar quem compunha à época essa equipe de trading, seria possível consultar isso por algum documento público ou privado que tivesse à nossa disposição? Quem estava na equipe, com certeza. Quem era o gerente, sim, com certeza. E o senhor poderia mencionar como a gente poderia conseguir essa informação, se for eventualmente necessário para o futuro da defesa? Acho que teria que solicitar a Petrobras. Assim, ou seja, a Petrobras tem condições de informar quem compunha o time de trading à época? Eu acredito que sim, embora eu não esteja na Petrobras hoje. Perfeito, obrigado. Essas reuniões e esses encontros, né? O senhor poderia dizer mais ou menos aproximadamente quantos foram nesse período de 2 anos, entre 2012 e 2014? Estimar o número de encontros? Sei lá, 5 encontros. Certo. Qual que era a natureza e o objetivo dessas reuniões? Ou seja, qual que era o assunto, o tema debatido e quais as variáveis que entravam nessas discussões? Reuniões desse tipo, elas têm o objetivo de mostrar qual é o portfólio de negócios da companhia. Tentar identificar aonde poderia haver
algum interesse de negócio entre as duas companhias. Certo. Então, essas visitas feitas na sede ou esses encontros, almoços com reuniões, é algo regular e comum, tanto do ponto de vista das funções que o senhor exercia, quanto da função que o senhor Márcio exercia na Trafigura na época. No meu caso, o que eu posso responder, sim, era como receber pessoas de outras companhias para tratar desse tipo de assunto. Certo. O senhor Márcio ia sozinho a essas reuniões ou ele era acompanhado de alguém? Eu diria que alguma vez ele deve ter levado, por exemplo, o Mariano até para apresentar. Não tenho, assim, de memória exatamente quando isso aconteceu. Em outras vezes eu acho que ele foi sozinho. Perfeito. Eu gostaria de saber se em alguma dessas reuniões, sozinho ou com a participação de quem quer que fosse, o senhor Márcio ofereceu, prometeu alguma troca de favores que poderia caracterizar alguma ilicitude ao senhor ou à sua equipe, que o senhor tenha conhecimento? Não tenho conhecimento. Ao senhor ele nunca ofereceu? Comigo não aconteceu. Comigo nunca aconteceu. Perfeito. Agora eu vou passar por perguntas que são um pouco menos específicas em relação à relação dos senhores, mas dizem respeito à função de um trader no setor de petróleo, no setor de petróleo e derivados, certo? Em que medida o senhor possa esclarecer ao juízo qual que era a função que o Márcio exercia na Trafigura em interface com o senhor, ok? Ok. Então, o senhor poderia esclarecer qual que era a função de trader da Trafigura em relação à Petrobras? De oferecer alguma carga de produto, algum contrato de várias cargas de produto para a Petrobras. Normalmente, acho que no caso seria mais eles oferecendo produto para serem comprados pela Petrobras. Certo. E essa oferta era feita por quais mecanismos? Por troca de mensagens, por e-mails, pessoalmente, por telefone? No meu nível, que era um nível que eu não estava exatamente fazendo os negócios, né, era mais no sentido, digamos, estratégico, assim, mais no sentido amplo do negócio, nada específico. Agora, os traders, eles tratam de cargas específicas. Perfeito. Assim, mas pelos meios que eles fazem isso? Desculpe, eu não interrompi, por qual meios eles fazem isso normalmente? Normalmente por e-mail ou por telefone. Certo. O senhor poderia esclarecer em seguida, do ponto de vista da Petrobras, qual que era o procedimento para negociações de compra e venda de petróleo e derivados com os traders de companhias que ofereciam produtos? Sim, a Petrobras ela roda um modelo de planejamento que identifica qual é a necessidade de compra de petróleo, qual é a necessidade de compra de produto, ou mesmo exportação de petróleo, exportação de produtos. Uma vez estabelecido esse plano, que mensalmente ele é atualizado, existe um processo de nomeação, seria uma programação de necessidade de chegadas de cargas de produtos num determinado período de tempo, num determinado porto. Definindo qual seria o preço máximo que se poderia pagar, no caso, e aí um preço máximo relativo às cotações daquele produto, para cada uma dessas situações. E a partir daí, traders da Petrobras em diferentes localidades do mundo buscam alternativas para atender essa necessidade, essa demanda. Perfeito. Então seria correto afirmar que, em linhas gerais, a Petrobras emite intenções de compra e encaminha aos escritórios originadores de opções de compra. Internamente, a Petrobras indica para os seus escritórios, né, quais são essa demanda por produto, e as pessoas, os traders que estão nesses escritórios, eles estão constantemente monitorando o mercado para identificar aonde existe a disponibilidade desse produto que possa atender essa programação. Perfeito. Entre as empresas e companhias internacionais do ramo de petróleo e derivados, o senhor poderia mencionar outras, além da Trafigura, que estabeleciam esse tipo de contato com a Petrobras? De contato?
Normalmente a Petrobras tem uma política de preferencialmente ela vai ou nos refinadores, que é quem originalmente produz o derivado, ou nos produtores de petróleo, no caso de compra de petróleo, que é quem assim também originalmente detém o petróleo. E aí a gente está falando das grandes majors mundiais, Shell, Esso, Texaco, BP, enfim, as grandes companhias mundiais e, eventualmente, algumas trading companies para casos em que essas companhias têm uma vantagem que merecem ser consideradas tão competitivas quanto essas outras. Vantagem, eu digo, ela tem um produto tancado, por exemplo, num local mais próximo ao Brasil, no Caribe, e pode se tornar de alguma forma uma fonte competitiva para o mercado brasileiro. Quando o senhor menciona vantagens, são sempre vantagens comerciais listas. Vantagens competitivas, vantagens competitivas no sentido assim, ou eles estão mais próximos, eles têm uma vantagem do custo do transporte, ou eles têm uma operação de mistura de produto que consegue oferecer o produto exatamente na especificação que o mercado brasileiro demanda. Perfeito. Vantagem no sentido de ter uma atividade que a diferencie de uma outra. Perfeito. E a pergunta a seguir é bastante importante para a defesa, é só para ter certeza de que não seria possível manipular essa intenção. Vamos ver a pergunta primeiro, daí nós decidimos. Eu só quis dizer que era importante para a defesa, mas esse é o óbvio, você não entendi. Não, a abstratação da pergunta. Qual seria a pergunta? Porque quando fala de intenção, mas é a intenção de compra, que parece ser um processo objetivo. Era essa a questão? Qual seria a pergunta? A intenção de compra, a intenção de compra, né, expressa pela Petrobras, era de conhecimento do mercado? Existem registros sobre isso? Internamente, existe um registro que diz precisamos de determinado volume de um determinado produto num determinado período de tempo. Sim, isso está registrado internamente. Isso não é divulgado para o mercado, essa é considerada uma informação que é sensível do seu ponto de vista da estratégia comercial, mas obviamente quem está atuando, os traders da Petrobras, eles conhecem por mecanismos de informação interna qual é essa necessidade. Perfeito. Era só para esclarecer então que não seria possível manipular essa intenção de compra. Não, essa intenção de compra, ela é um processo que é gerado a partir desses mecanismos de planejamento e programação da Petrobras. E só complementando então, e esse preço que é estabelecido é um preço fixo ou ele pode variar de acordo com a atuação das pessoas que negociam? Ele não é fixo no sentido de que é tudo relativo a uma determinada cotação. O que eu quero dizer com isso? Que nesse processo de planejamento, a gente não alimenta esse modelo de otimização com um preço fixo, e sim com preços relativos. Por exemplo, um prêmio ou um desconto em relação a uma referência de mercado, por exemplo, o WTI ou o Brent, no caso do petróleo, ou um prêmio ou um desconto em relação a uma cotação do diesel no mercado americano, ou da gasolina no mercado americano. Então é como se fosse assim um prêmio ou um desconto em relação a uma cotação, que é uma cotação que varia ou diariamente, ou que varia até mesmo instantaneamente, se for uma cotação de bolsa. Essas variações são as que aparecem como registro +1, -1, etc. Essas variações elas estão associadas a uma determinada fórmula de preço. Então pode ser, por exemplo, ARBOB, que é uma referência à gasolina no mercado americano, NYMEX, é uma cotação de uma bolsa, e aí você tem um prêmio ou um desconto em relação a essa cotação de bolsa. Perfeito. Esse prêmio ou desconto também é uma condição de mercado. Ou seja, isso é de conhecimento público de mercado e não se manipula. Esse mercado é bastante
Esse mercado não. Perfeito. Eu estou chegando já ao final, senhor. Gostaria de perguntar se o senhor sabe, se especificamente no caso da Trafigura, quem negociava com a Petrobras Internacional era a Trafigura Brasil ou a Trafigura Internacional? Eu não sei. Normalmente os negócios eram feitos pelos escritórios no exterior, tanto da Petrobras quanto dessas outras companhias. Se privilegiava, de fato, usar as pessoas que estão no mercado com mais informação do que está acontecendo para fazer os negócios. Normalmente os representantes comerciais do Brasil, eles têm mais uma função de digamos, de desenvolvimento de negócio, não de fechamento de carga. Normalmente era assim. E o senhor diria que essa é a função que o senhor Márcio realizava, portanto, uma questão próxima ao comercial? Não sei dizer, isso eu não sei dizer. Isso eu não sei dizer. Tá bem. O senhor possui conhecimento que o senhor Márcio tinha autonomia para atuar sozinho em nome da Trafigura, ou se ele dependia de autorizações de superiores ou de escritórios internacionais? Também não sei dizer isso. Perfeito. O senhor tem conhecimento que o senhor Márcio possuísse a alcunha de Mr. M ou semelhante dentro da Petrobras ou fora? Não, só conhecia ele como Márcio. Perfeito. As duas últimas questões, é correto dizer que o senhor Márcio possui uma boa reputação como trader nesse mercado? O que eu posso dizer é que ele, enquanto foi meu funcionário e durante o período que eu lidei com ele, eu não tinha nenhum motivo não tive nenhuma ocasião que levantasse qualquer suspeita sobre ele, mas no meu relacionamento, na experiência que eu tive com ele. Perfeito, senhor. Mas além do período em que ele foi o seu subordinado, né, quando o senhor foi o superior do senhor Márcio, mesmo depois, nesse período 2012 a 2014, quando ele era funcionário da Trafigura e manteve essas reuniões, o senhor não conhece nenhum fato pessoal ou profissional que desabone o senhor Márcio? Não, assim, não ouvi nada me chegou assim que merecesse qualquer consideração diferente minha. Perfeito. Defesa satisfeito, obrigado. Defesa denunciado Mariano, teria perguntas? Excelência. Perfeito. Aqui, desculpe, porque eu estava aqui na dúvida. Alô? Pois não, estamos ouvindo perfeitamente. Desculpe. Fazer umas perguntas breves, Excelência, que algumas já foram perguntadas, já foram feitas pelo colega. Em que contexto o senhor conheceu o senhor Mariano Ferraz? Eu tive muito poucas vezes com ele, me recordo uma vez num desses eventos assim, da indústria em que traders se encontram. Eu encontrei, cumprimentei ele, uma vez até apresentado pelo Márcio, mas em muito poucas ocasiões. O senhor chegou a tratar com o senhor Mariano sobre compras e vendas de produtos com a Trafigura? Não, só nas intenções de tentar encontrar algum negócio em comum, mas nada específico. Nessas reuniões que o senhor teve, nessas vezes que o senhor encontrou com ele, as tratativas com ele sempre foram profissionais, normais, nunca lhe ofereceu nenhum tipo de vantagem, nada nesse sentido? Não, profissional. Perfeito. Tenho aqui algumas últimas perguntas. Seria correto afirmar que os traders da Petrobras tinham uma liberdade para escolher de quais companhias comprar e para quais companhias vender os produtos da Petrobras e de quais companhias comprar? Assim, eles não tinham essa liberdade, eles tinham que demonstrar que a oferta que eles estavam, ou seja, o negócio que eles estavam fechando, era o negócio mais atrativo para a Petrobras para aquele caso específico. Perfeito, então você já me condiz uma das minhas últimas perguntas. Os traders sempre buscavam os melhores negócios para a Petrobras, correto? Correto. Mas havendo 2 ou 3 companhias em que as condições fossem iguais, eles podiam escolher de qual comprar ou para qual vender? As condições sejam iguais. Sempre tem alguma diferença. Então, eu não me recordo de ter havido um caso assim de empate, em que se eu vou escolher A ou B, porque elas são diferentes. Tudo bem. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Defesa denunciado Carlos Henrique, teria perguntas? Não, Excelência, sempre. Defesa denunciado Marcos Antônio. Ministério Público Federal. Assistência da acusação. Então está encerrado o depoimento. Agradeço a sua participação do senhor Ivan. Está dispensado.